Olá, pessoal. Antinutrientes. Antinutrientes, o nome já é meio antipático, né? Você ingere todos os dias e não está sabendo disso. E aí a pergunta que não quer calar: o fato de eu ingerir antinutrientes diariamente, às vezes, várias vezes num dia, pode impactar na minha saúde? Sim ou não? E a resposta é: depende da quantidade, da forma como você ingere e se você teria ou não alguma doença de base, como problemas de absorção de nutrientes, algum problema renal ou alguma outra questão que possa atrapalhar você numa boa digestão. Como esse é um tema muito específico da nutrição, eu conversei com a Aline Dausgaard, o telefone dela é 021 99508 1159. Eu, inclusive, deixei o telefone dela na descrição desse vídeo. E a Aline, que é nutricionista com mestrado na área, ela foi me dando algumas dicas, eu estudei também, e aí fiz esse compilado para você, seguidor aqui do nosso canal Migovski, né? Canal Doutor Migovski. Então, o que seria, por definição, antinutrientes? Ele é um alimento, é um componente, uma substância que se encontra em alimentos vegetais e animais, porém principalmente vegetais, e que, por definição, interfere na absorção de nutrientes como cálcio, magnésio, ferro, às vezes até proteína e glicose no organismo. E os principais antinutrientes são os inibidores de proteínas, e aí pode diminuir a digestibilidade de alimentos ricos em proteína. Tem os oxalatos, taninos, nitritos, fitatos ou ácido fítico, que eu vou falar sobre, a respeito de cada um deles para que você fique esperto. E a dica é como reduzir os antinutrientes e vários alimentos. Dica da nutricionista. Estou aqui só enfatizando, eu sou só um contador de histórias, né? Peço que você já dê o seu like de cara, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal Doutor Migovski, que é muito importante que você me prestigie, e vamos lá ao assunto direto. Então, antinutrientes, frequentemente presentes em grãos e sementes cereais, como leguminosas, frutas secas, mas também em legumes. E esses antinutrientes são perigosos quando você ingere em excesso. Talvez você possa ter uma digestão mais difícil, um pouco mais de flatulência, um pouco mais de problema, e tem como você reduzir o risco. De que forma? O rebolho dos grãos, colocar os grãos como feijão, um grão de ubico, até mesmo o arroz em água, né? Deixar na geladeira por 6 a 12 horas, trocando essa água de 1 a 3 vezes, que seria o ideal. Uma vez eu acho pouco, 2 está lá, 3 me parece mais interessante, até porque muitos desses antinutrientes, eles são hidrossolúveis, são solúveis em água, e quando você deixa de molho, essa água vai dissolver esse antinutriente, e quando você troca essa água, você joga fora o antinutriente, ficando com o melhor daquele alimento. Pode também ferver, porque alguns antinutrientes são termoláveis, eles são destruídos pela fervura, né? O fitato é um desses antinutrientes, é o fitato, o ácido fítico, e ele tem um problema, é encontrado em grãos e legumes, e ele diminui a absorção de zinco, que é um imunomodulador, diminui a absorção de ferro, de magnésio e de cálcio também, né? Então, acaba que esse fitato pode prejudicar a absorção de elementos ou de microelementos que são fundamentais. Lembrar que a gente tem macroelementos, que seria proteína, gordura e carboidrato, que é o açúcar. Tem os micronutrientes, que seria ferro, magnésio, cálcio, algumas vitaminas e sais minerais como um todo. E você tem os antinutrientes, que é o que eu estou falando nesse bate-papo aqui, nesse vídeo com vocês. Então, o fitato, por exemplo, se você deixar de molho esses legumes por 6 a 12 horas, vai diminuir o fitato, vai diminuir os inibidores da lutease, vai diminuir lecitinas e taninos também. Então, é algo interessante deixar de molho.
O oxalato, ou o ácido oxálico, ele também tem esse poder de ligar ao cálcio, ao magnésio e diminuir a absorção, né? E formam um complexo que não vai ser absorvido. Então, aquele cálcio, magnésio que você ingeriu no alimento, junto com esses vegetais folhosos que são ricos em oxalato, você acaba não tendo uma boa absorção. Tem outros antinutrientes, como é o caso dos taninos, né, que está presente, que é um composto fenólico, que está presente em chá, vinho, algumas frutas. E esse tipo de composto, né, do tanino, ele tem um efeito na redução da absorção do ferro. Por outro lado, ele tem um efeito positivo, que é uma ação antioxidante, e acaba na prevenção, ajudando na prevenção de várias enfermidades, dentre elas até mesmo o câncer. Algumas plantas, as plantas, no modo geral, produzem esses antinutrientes como defesa que elas montam, que elas formam, que elas produzem contra doenças bacterianas, contra doenças fúngicas e outros ataques que essas plantas podem sofrer, e é muito pela quantidade, né? Então é interessante essa questão que os antinutrientes é um mecanismo de defesa que os vegetais lançam mão, até porque eles ficam parados lá, eles não vão de um lugar para o outro, está lá preso. Começou a ser atacado pela bactéria, por um fungo, não tem como ela, né, levantar e mudar de lugar, está lá presa ao solo. E o problema é quando você ingere grande quantidade desses antinutrientes, e aí pode ter algum tipo de problema, como eu vou citar lá na frente. Inclusive, o arroz, ele tem um ácido fítico, que é um antinutriente. Como é que você faz, tá? E arroz faz parte do dia a dia do brasileiro, né? Se você deixar de molho, é bom. Melhora não só a digestão, como também vai melhorar a absorção e diminuindo a presença desse antinutriente. Você sabe que antes de discutir isso com a Aline Dalsgaard e antes de eu estudar esse tema, eu não valorizava muito aquilo que os antigos falam, né? Deixa de molho o feijão, é bom. E cá entre nós, não só é bom porque diminui os eventos adversos do feijão, que eu amo de paixão, mas também diminui o tempo de cozimento, e aí economiza no gás, e melhora a digestibilidade desse alimento, que é um dos carros-chefe da culinária brasileira. E aí o feijão é a mesma coisa, deixar de molho de 6 a 12 horas antes de cozinhar e trocar essa água 2 a 3 vezes ao longo do tempo que você deixou de molho, é bem interessante. Como eu falei, diminui o tempo de cozimento, ajuda na remoção dessas substâncias que a gente chama de antinutrientes, porque são solúveis em água, e você trocando essa água é bem legal. Então, é bom para todo mundo você colocar o feijão de molho. Ah, não deu tempo? Tudo bem, mas, pô, dá para você ter o mínimo de planejamento evitando esses problemas, né? E aí, a Aline colocou para mim assim, a seguinte conclusão, né? Ela falou assim, ó, concluindo, o consumo de antinutrientes dentro de uma dieta equilibrada, eu vou ler para não cometer nenhum erro, então eu vou repetir, o consumo de antinutrientes dentro de uma dieta equilibrada geralmente não representa um problema para a maioria das pessoas. Porém, é importante saber as formas de reduzir a concentração dos antinutrientes para as pessoas ingerirem menos, né? Principalmente aquelas pessoas que têm problemas digestivos, de absorção de nutrientes e renais. Então, é um vídeo bem legal que vai ajudar você a melhorar a qualidade do alimento que você está ingerindo. E aí, gostou desse tema? De 0 a 911, qual é a minha nota, por favor? E não deixe de se inscrever aqui no canal, que é muito importante que vocês estejam juntos comigo nessa empreitada. Eu estou aqui trabalhando em prol da melhor saúde para vocês. Então, ó, para encerrar, fique aqui, fique bem, fique com a gente e comenta aí, por favor, o que você achou desse vídeo, se agregou ou não e de onde você me assiste nesse momento. E, finalizando, agradecer a Aline Dalsgaard essas dicas preciosas de nutrição para nós seres humanos. Um abraço e até breve. Tchau.